Pessoal, a gente cometeu uma gafe aqui e não colocou o formulário de pesquisa. A gente vai providenciar agora, tá? Espero que vocês desculpem a falha, mas vamos providenciar até o fim do seminário. Com certeza vocês estarão com eles na mão. Eu gostaria de lembrar também que os certificados vão ser enviados tanto por e-mail ou, se quem não tiver o e-mail, para o endereço. Mas, para isso, vocês não esqueçam de preencher o cadastro. Tá? Quem ainda não preencheu, as meninas estão ali na porta, é só preencher o cadastro que vocês vão receber os certificados. E lembrando também que todo o material está disponível no site do vereador Ari Friedenbach e no Facebook. O site é www.arifriedenbach.com.br e no Facebook é vereador Ari Friedenbach. De qualquer forma, o vereador coloca sempre à disposição o seu gabinete. Qualquer dúvida, qualquer reclamação, sugestão, problemas que sejam ao alcance do vereador, entre em contato com o telefone que se encontra aí no material e que o vereador vai fazer todo o possível para que todos sejam atendidos. Pessoal, vamos entrar, vamos continuar nosso seminário. Nesse momento, vamos convidar para compor a mesa a nossa última palestrante, a secretária adjunta municipal de educação, doutora Emília Cipriano. Deixado reservado para ela. Só tocar. Eu vou falar de tá bom? Tá? Vocês vão se colocar. Eu já posso começar. Boa tarde! Eu queria dar boa tarde bastante cheio de vida, porque eu vou conversar sobre vida com vocês. Com cada um de nós, nessa partilha, nesse exercício de reflexão coletiva. Mas primeiro queria agradecer ao nosso querido vereador pela iniciativa extremamente relevante no contexto que vivemos.
Gostaria também de ressaltar a Polícia Militar, que aqui está presente, o comandante, o sargento, as conferencistas que me antecederam. E vou pedir licença para vocês, para eu ficar aqui embaixo, para poder estar mais próxima de vocês. Primeiro porque a temática, eu sei que vocês tinham uma expectativa de ouvir o professor Gabriel Chalita, secretário de Educação, um estudioso na área de bullying. Então, eu gostaria rapidamente de situar, porque estou aqui, né? E eu sempre gosto de uma frase que diz assim: ensinamos aquilo que somos. Ninguém ensina para o outro aquilo que não é. Então, vou situar vocês como é que eu tive coragem de vir, na verdade, fazer uma fala num tempo que era do professor Gabriel Chalita. A minha formação, eu sou assistente social, inicialmente. Depois é que eu fui para a pedagogia, porque fui trabalhar com creche, a creche me exigiu, nesse momento era creche, não era centros de educação infantil, uma formação diferenciada. Aí fiz pedagogia, fiz o mestrado em psicologia e o doutorado em filosofia. E no meio do processo fiz 3 anos de jornalismo, porque eu não acredito em trabalho onde a gente não se comunica. E eu não estou falando comunicação de mídia, eu não estou falando de comunicação feita em cima de uma padronização. Eu estou falando comunicação de pessoas, de olhos, de corpos, de relações, de histórias de vida. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Atualmente eu estou terminando meu pós-doc na área da semiótica, que é uma área bastante provocativa. E eu me lembro de uma coisa bonita que aconteceu comigo há 6 meses atrás. Eu estava na Bahia, falando de uma grande plateia, e uma baiana dessas bem arretada olhou para mim e disse: professora, você fala bonito, mas eu queria saber o que é semiótica. E eu disse uma coisa para ela que eu quero partilhar com vocês. Eu disse: minha querida, você teve a atitude humana mais linda do mundo, que é a humildade de ter clareza que alguns conhecimentos você não tem. Porque quem acha que sabe tudo, no mínimo, é desatualizado. E ninguém pode ser discriminado por desconhecer algumas coisas. Porque todos desconhecemos coisas, saberes, assim como todos temos também saberes próprios. Portanto, isso é um ponto de partida para olhar para o outro. É saber que quem me olha tem saberes, que são muitas vezes diferentes dos meus. E aí eu sou freiriana, que eu tenho um privilégio de ter sido aluna do Paulo Freire, 4 anos no doutorado. Eu jamais vou esquecer quando ele dizia: ai de nós, educadores, se não tivermos coragem de denunciar quando alguém nos desqualifica. E não por vaidade, mas por respeito às crianças e os jovens que representamos. Portanto, nós não podemos desqualificar. Ninguém tem o direito de desqualificar a fala de ninguém. E quando fazemos isso, perdemos a nossa essência enquanto humanos. Eu sempre digo que uma das coisas mais bonitas da nossa carreira é poder dizer que o outro é a extensão de mim mesmo. E que a minha identidade se constrói na relação de observação da construção do outro. É na interação que o ser humano se descobre humano. É na interação que eu me humanizo a cada dia. É na interação que eu me descubro como ser. E aí eu trouxe um primeiro clipe para vocês, que eu acho que é um presente. Meu querido amigo que está lá na cabine, eu esqueci o nome dele, fala. João? Aplaudam, João. Ser humano tem que ser reconhecido por aquilo que faz. Esse é um problema sério na nossa cultura. A gente consegue dizer para o outro que ele não fez, mas quem fez a gente nem sempre reconhece. Com vocês um presente chamado Canção da Criança. Quando uma mulher de certa tribo da África, ela sabe que ela está grávida, ela segue para a selva com outras mulheres, e juntas elas rezam e meditam, até que aparece a canção da criança. Elas sabem que cada alma tem sua própria vibração, que expressa sua particularidade, individualidade e propósito. As mulheres entoam a canção e a cantam em voz alta, e logo retornam à tribo e ensinam a todos os demais. Quando nasce a criança, a comunidade se junta e lhe cantam a sua canção.
E logo quando a criança começa a sua educação, o povo se junta e lhe cantam a sua canção. E quando se torna adulto, a gente se junta novamente e canta. E quando chega o momento do seu casamento, a pessoa escuta a sua canção. Finalmente, quando a sua alma está para ir-se deste mundo, a família e os amigos aproximam-se e, tal como em seu nascimento, cantam a sua canção para acompanhá-lo na viagem. Nessa tribo da África, outra ocasião no qual os índios cantam a canção. Se em algum momento da vida a pessoa comete um crime ou um ato social aberrante, o levam até o centro do povoado. E a gente da comunidade forma um círculo ao seu redor e lhe cantam a sua canção. A tribo reconhece que a correção para as condutas antissociais não é o castigo, é o amor e a lembrança da verdadeira identidade. Quando reconhecemos nossa própria canção, já não temos desejo nem necessidade de prejudicar ninguém. Teus amigos conhecem a tua canção e cantam quando a esqueces. Pensem sobre isso. Aqueles que te amam não podem ser enganados pelos erros que cometes ou as obscuras imagens que mostram aos demais. Eles recordam tua beleza quando te sentes feio, tua totalidade quando estás quebrado, tua inocência quando te sentes culpado e teu propósito quando estás confuso. Touba Panem. Eu queria dizer a você, linda, não é? A canção da criança, para mim, traz a provocação para o nosso tema bullying. Eu olho para o outro, não a partir do que falta a ele, mas a partir do que ele é, da sua própria identidade. E a descoberta da identidade, ela se constrói quando ele é valorizado no ser, o ser humano. E aí eu vou pegar Edgar Morin como grande referência, como ponto de partida. Quando ele diz uma coisa linda, ele diz: o mais importante na ética humana é saber que pertencemos à espécie humana. Tem gente que vai perdendo essa dimensão, que é pertencente à espécie humana. Isso significa não aceitar a barbárie, isso significa não aceitar o desrespeito, isso significa não comparar ninguém, isso significa olhar para o outro como se estivesse olhando a mim mesmo. Mas, ao mesmo tempo, significa o exercício de acolhimento. E aí eu quero trazer algo, quando a minha querida aluna ali, Beatriz, acabou de me enxergar e disse: professora, como é bom essa parte, não é? Porque professor não existe ex, existe ex-marido, mas professor não. Professor vai ser professor a vida inteira. E ela veio com uma alegria, e eu me lembrei de uma cena aqui em São Paulo, há 20 anos atrás. AMB, 5.000 pessoas. Eu entrei, e quando eu li aquele auditório lotado, me deu um frio na barriga. Se não der frio na barriga, tem alguma coisa errada. Nem que for meia dúzia de pessoas, a responsabilidade de quem fala para um grupo é imensa. E aí, quando eu comecei a falar, eu comecei a olhar para aquela plateia grande, e uma moça me olhava com olhar de acolhimento, olhar de encantamento. E eu pensava: de onde eu conheço essa moça? Porque, professor, tem um problema. A gente vive uma vida inteira educando, e aí a nossa memória é finita em algumas coisas. Aí, quando terminou o evento, ela veio perto de mim, com aquele olhar lindo de acolhimento, olhou para mim e fez aquela pergunta que acaba com qualquer professor: você lembra de mim? Aquilo pegou a minha espinha. Eu falei: minha querida, eu não lembro especificamente de você, mas uma coisa é certa: nós devemos ter uma história juntas, por esse olhar de afinidade. Ela falou: você foi minha professora. Eu falei: quando? No maternal. Me congelou na memória. Eu quero dizer a vocês que eu tenho várias pesquisas que já orientei, mostrando o papel, em especial, que o educador tem na formação da identidade e principalmente na memória emocional. Hoje a neurociência deixa muito claro o que é ser neurônio espelho. E nós temos que ter muito presente que nós somos referência, sim, com todos os problemas que temos nessa sociedade. E aí vem a questão do bullying. Eu vou pegar uma cena do cotidiano de escola. Eu estava trabalhando numa licenciatura, eu sou professora na PUC há 28 anos, e nesses 28 anos de docência, eu comecei muito cedo, viu?
preciso dizer isso, porque senão minha idade vai ficar complicada, né? Vocês vão fazer o cálculo. E aí, quando me lembro, jamais vou esquecer, que me colocaram para me dar de presente, porque você estava trabalhando mais em pós-graduação, me deram de presente, disseram que era castigo, entre aspas, foi um presente, trabalhar sexta-feira à noite, num grupo de licenciatura, grupo de letras, sobre área pedagógica. Sexta-feira à noite, 21h45, começando, tá? Sobre projeto político-pedagógico. Querem maior tragédia? Fui eu, cheia de amor para dar. Quando cheguei lá, toda alegre, feliz, esperava uma sala de 33, tinha 4. Olhei para aqueles 4, eu estou numa fase da vida que eu já não me preocupo com quem não veio. Eu me preocupo quem veio para acolher e me envolver quem não veio. Porque esses é que vão mobilizar quem não veio, concordam? Peguei aqueles 4 e fiz um projeto cheio de linguagens, múltiplas linguagens. Foi muito bem colocada pela professora Helenice aqui. Quer trabalhar com gente? Trabalhe com linguagens, trabalhe com a arte. A arte é a grande propulsora de um outro jeito da gente olhar para o mundo. Ela amplia, ela traz o universal, ela traz o respeito, ela traz as leituras diferentes de mundo. E aí eu trabalhei com eles com arte cênica, montei todo o projeto pedagógico. Era para terminar às 23, era 23h45, nós estávamos na sala, não se preocupe que eu não farei isso com vocês. E aí foi muito interessante, porque na segunda aula eu cheguei, em vez de 4, tinha 25 animados. Quem animou os 25? Claro! Gente, o corpo a corpo é decisivo. E aí cheguei, comecei, e como é que eu incluo o outro? Não é dizendo você faltou, é dizendo o que foi feito para que eles sejam incluídos junto. Isso é inclusão, de fato. E eles foram se envolvendo e fomos distribuindo. Terceira aula, chegou o 33º, atrasado. Quem chega atrasado, o que menos quer ser visto, mas é o que é mais visto. E aí ele entrou como quem não quisesse nada, e eu estava olhando na lista, desculpem, eu quero dizer a vocês, que para mim um dos grandes equívocos hoje são as pessoas que querem trabalhar com gente e não gostam de gente. Para trabalhar com gente tem que gostar de gente, e gostar de gente é gostar da diversidade. E é gostar de gente de formas diferentes. E tem que saber o nome dessas pessoas, porque o nome é uma grande referência. Então, eu sempre olhava a lista. Olhei a lista lá. O único que não tinha vindo na aula, nas noites anteriores, era Lucas. Eu disse, deve ser o Lucas. Aí, eu toda alegre, disse para ele, boa noite. Nesse momento, ele teve um surto de surdez profunda. Sabe como parecia que não, quem olhasse de fora dizia que ele não estava me escutando. Eu disse, você é o Lucas? Ele disse, como é que você sabe? Falei, não, eu olhei na lista, acho que você é o único que não estava na primeira e segunda encontro. Ele disse, estou reprovado por faltas? Eu falei, não, está aprovado porque veio. Que vem o primeiro princípio para não fortalecer nenhum tipo de bullying na escola. É jamais falar de problemas individuais no coletivo. Se você quer realmente trabalhar a dificuldade do ser humano, é na individualidade que você vai ter que conversar. Coletivo serve para elogiar e não para trabalhar questões pessoais, porque ninguém gosta de ser exposto. Vocês concordam? Isso tem que ser uma regra humana. E aí o que aconteceu? Olhei para ele, agora eu vou descrever Lucas. Aquele cabelo de calopsita, todo tatuado, cheio de piercing, o tênis desamarrado meio sujo, o cabelo com aquela carinha de quem não gostava muito de banho. E eu pensei, ele me pertence. Aqui vem uma outra característica muito forte, um segundo princípio para trabalhar com bullying. Eu preciso olhar para o outro e dizer, você me pertence, sem nenhum tipo de preconceito estabelecido. E eu pensei, ele me pertence. Esse é o meu desafio. Quinta aula, estava indo para a universidade, Lucas ficava sempre no fundo da sala, não se relacionava muito com o grupo, mas tinha uma habilidade maravilhosa com essa coisa de tecnologias. Pegava o seu tablet e colocava as 2 pernas numa posição onde ficasse mais à vontade para poder usufruir de todas as formas e mexer nos seus aplicativos. E aí, quinta aula, eu estou indo para a universidade, caiu uma chuva terrível. Vocês sabem o que é São Paulo, quando cai é um caos. Entrei, falei, gente, eu vou chegar atrasada. Regrinha para quem vai trabalhar com jovens e com crianças. Não combinem e quebrem combinados coletivos, porque você perde a credibilidade.
Juventude quer gente que cumpra aquilo que está sendo falado. E aí eu não tive dúvida, falei, agora, vou chegar atrasada logo no dia do primeiro ensaio. Olhei lá na minha lista, no meu tablet, falei, vou ligar para um aluno. Adivinham para quem eu liguei? Lucas. A hora que eu liguei foi emocionante. Falei, alô, quem está falando? Ele falou, é o Lucas. Eu falei, é a professora Emília, já estou indo para a PUC. Eu falei, eu também. Onde você está, Lucas? Ele disse, eu estou no metrô. Eu falei, eu estou na Marginal. Ele disse, ih, vai demorar. Eu falei, pois, por isso que eu estou te ligando. Eu queria te pedir um favor. Você poderia ir começando a organizar as nossas instalações junto com o grupo? Porque eu vou me atrasar um pouco, mas eu não vou perder esse momento. Ele falou, professora, só uma pergunta. É para mim mesmo esse recado? Olha como a autoestima era baixa. Falei, claro que é para você. Bem, moral da história, cheguei 15 minutos atrasado. Estava Lucas na porta da sala, empoderado. Quando eu cheguei, disse, professora, não deixei sair um. Tudo organizado. E aproveitei e já filmei alguns. Foi o batismo de Lucas. Lucas começou a ser meu assistente. Começou a tomar banho. Começou a participar das coisas comigo, começou a ir, e era uma coisa, ele chegava mais cedo que os outros para organizar o ambiente. Último dia de aula, 29 de junho, todo mundo já terminou o curso, todo mundo já entregou a nota. Eu, sexta-feira à noite, 21h45, minha sala fica em frente aos barzinhos, preciso falar mais alguma coisa? Fui para lá, falei, não vou estar, eu e eu. A hora que eu cheguei, quem foi a primeira pessoa que encontrei? Ô, professora! Chegou cedo hoje. Falei, pois é, Lucas, acho que hoje vai ser meio difícil, né? Porque último dia, sei que vocês gostam de comemorar, de celebrar, né? Ele falou, não, professora, vamos tomar um café. Aí eu achei estranho, que a gente sabe quando o aluno está enganando a gente. E a gente, nessa hora, vira uma Glória Pires. Aí ele começou a enrolar e eu, mas eu sabia que tinha alguma coisa que ia acontecer. Terminou o café, eu falei, Lucas, vamos indo? Ele falava, tá bom, professor, e devagar, e devagar. No meio, quando a gente ia subir na rampa, ele foi aumentando a voz, e dizia assim, professora, nós estamos chegando. Eu falei, gente, vai acontecer alguma coisa. De longe, a cena foi inesquecível. A sala estava semi-aberta, toda iluminada, e eu vi uma das alunas, que no início tinha uma diferença, uma distância tão grande de mim, mas depois foi se aproximando. Aquelas loiras que jogam o cabelo, tem uma época que joga o cabelo e volta, depois não volta mais, né? De longe, quando ela me viu, ela disse, ela, parecia minhas crianças quando trabalhava na educação infantil, aquela admiração. Apagaram as luzes, Lucas foi, abriu a porta e começaram a cantar uma música, O Mestre com Carinho, uma versão brasileira. A hora que eles começaram a cantar, eu me emocionei muito. E emocionante foi ver Lucas. Vocês, primeira voz. Vocês, segunda. Vocês, terceira. Quando terminou, eu olhei para ele e disse, Lucas, muito obrigada. Eu ganhei o semestre graças a você. Ele falou, professora, antes disso, o seu coquetel, pão de queijo com Coca-Cola. Mas eu quero te dizer que você não entendeu nada. Eu falei, como assim? Professora, você não entendeu. Você fez nascer um Lucas que eu não sabia que existia. Esse é o papel nosso. É fazer nascer em cada ser, um ser que está lá dentro e que precisa do nosso olhar, da nossa generosidade, do nosso jeito de ser. E aí eu trouxe uma música para vocês cantarem comigo. Vamos lá, meu DJ! Né? Você vai chorar? Já chorou. Essa é uma das letras mais... Não. Mas se não tocar, não tem problema. Que eu vou cantar com vocês. É que geralmente quem canta isso é o Caetano Veloso. Mas como ele disse para mim que vocês cantavam muito bem, não precisou. Pode pôr no primeiro, querido. Não tem problema nenhum, tá? 1, 2, 3. Às vezes... eu fico imaginando nós dois, eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho.
Não sou nem quero ser eu o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus segredos e planos secretos. Só abro pra você, mais ninguém. Porque você esquece e se eu... Isso! E se ela de repente me ganha? Agora com força! Quando a gente... Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você agora? Última chance! Quando a gente... Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você? Eu optei para estar na Câmara Municipal com vocês. Pergunta-chave para quem vai trabalhar com pessoas. Onde você está agora? Essas fotos lindas que eu mostrei para vocês é do maior fotógrafo contemporâneo que a gente conhece, Sebastião Salgado. Qual é a arte de Sebastião Salgado? Ele consegue, a partir da fotografia, olhar o olho do outro e como se ele estivesse olhando para a gente. E eu pergunto a você, se eu olhar para o olho do outro, eu vou poder trabalhar uma série de coisas que a fala dele não dá conta, mas o que o seu corpo se manifesta. E aqui vem uma provocação a todos que estão aqui. Quer trabalhar, de fato, numa dimensão humanizadora? Olhe de novo, e olhe mais uma vez, mas não olhe com o olhar de quem já conhece, mas com o olhar de quem descobre, de quem está investigando, de quem quer ter uma perspectiva diferente. E para isso, por favor, meu amigo, eu diria mais ou menos aquilo que o mestre diz. É decidindo que se aprende a decidir. Se nós queremos trabalhar com mudança e transformação, nós precisamos ter a coragem de decidir. E decidir que seres humanos somos nós, enquanto relações dos contextos que trabalhamos. O que representamos? E eu estou vendo esses jovens aqui, me dá uma emoção muito forte, porque eu tenho 2 filhos jovens, e sei muito bem o que significa nesse momento ser muitas vezes concebido, pré-concebido. Não esqueçam que a maior forma de quebrar preconceito é o conhecimento. O conhecimento liberta. Cada vez se libertem mais de qualquer coisa que faça você olhar de forma estereotipada, olhar de forma padrão. Não existem pessoas padronizadas, irreais, abstratas. Existem seres concretos, com histórias concretas, com vidas concretas. Mas tem uma coisa que eu acho importante nisso. Um segundo autor, que é uma referência para mim, que é um autor chamado Célestin Freinet, que em 1920 revolucionou o ensino na França. Ele chegou na escola dele e tinha um tablado semelhante a esse aqui. E a hora que ele olhou o tablado, está tudo errado. Pegou o tablado, pôs fogo, colocou na área externa. Foi um escândalo, estou falando de 1920. E aí os professores das comunidades em volta disseram para ele, por que você fez isso? Ele disse, não dava para ter aquela distância. Mas ele tem um texto lindo, ele diz, o pior problema é o seguinte, é quando quebrou o tablado físico, mas continua com o tablado mental. É olhar para o outro sem perceber que ele pode dialogar comigo horizontalmente, que eu posso trocar com eles coisas que tenham significado, que eu posso trazer para ele uma outra forma de ler e, ao mesmo tempo, ele pode me provocar outras relações. E aí ele diz, a democracia do amanhã prepara-se com a democracia na escola. E ele fala uma coisa que para mim é muito forte, um regime autoritário na escola não pode formar cidadãos democratas. Como é que eu me constituo um ser que socializa? Quando eu tenho essa vivência. Gente, nós nunca tivemos, eticamente, tanta gente falando sobre ética.
E nós nunca fomos tão desrespeitados eticamente. Isso representa a riqueza do discurso e a pobreza das práticas. Nós precisamos reverter isso. Nós precisamos ter práticas mais humanizadoras. E prática humanizadora não é discursiva. É a postura que você adota, é o jeito que você olha, é a forma como você acolhe, é o jeito, o tom de voz que você tem. Eu posso desqualificar alguém só num olhar. Um único olhar eu posso desqualificar. Eu posso fazer com que o indivíduo se sinta nada. Como eu posso valorizar, empoderar, trazer para junto. Que eu queria trazer uma cena. Eu fui convidada com um congresso de físicos. Não preciso nem dizer, os físicos têm um olhar bastante voltado à racionalidade. E eu estava falando e estava discutindo um conceito freiriano que eu acho lindo, que é aquele que o Paulo Freire diz: você só transforma uma realidade se você está inteiro naquilo que está fazendo. Inteiro, vocês viram que entregaram um papelzinho para vocês, que deve ser a avaliação do encontro. Teve gente que não sabia se respondia, olhava para mim. Nesse momento, a nossa inteireza, por mais que isso acontece no cotidiano das nossas vidas. Nós estamos fazendo, a sociedade nossa tem uma ideia muito interessante, ela faz tudo simultaneamente. E ela acha que está em tudo, e vai perdendo a qualidade de tudo. Ela termina não tendo. Nós nunca tivemos tanta informação, e nós nunca fomos tão fragilizados em termos de conteúdos, porque a gente não se aprofunda. A gente fica sempre na superficialidade dos fatos. E aí, naquele momento lá no congresso, eu fui falando da importância de estar inteiro. E fui perto de um físico que me olhava com um olhar de quanta bobagem. Porque eu conheço bem o olhar de quanta bobagem. Tantos anos trabalhando com pessoas, com seres humanos. E eu fui pertinho dele e disse, tudo bem? Ele disse, tudo bem. Eu falei, você está inteiro aqui? Ele disse, claro que estou. Só a resposta já mostra que não estava. A forma, não esqueçam que pessoas agressivas nada mais são do que pessoas inseguras, porque não tem argumento e precisa usar da agressão e do autoritarismo para marcar suas presenças. E aí, naquele momento, eu olhei para ele e disse, e eu, você acha que eu estou inteira aqui? Ele me olhou de cabo a rabo e falou, inteirona. Aí eu falei, pois é, nós estamos em projetos diferentes. E eu diria para vocês que os nossos olhares só constroem sinergia e sintonia quando a gente tem um projeto que nos une. E um projeto para lutar pelo ser humano é um projeto, por favor, que me faz perceber que o meu olhar tem que ser um olhar que não seja meramente contemplativo, mas que seja um olhar de investigação, de interação, de construção compartilhada. O bullying nada mais é do que uma ausência de todos os sentidos na relação humana. Eu nasço humano, mas eu posso me desumanizar. Esse é o fenômeno desse tempo histórico. Nós estamos nos desumanizando. E ao nos desumanizar, a gente perde a dimensão do contexto que estamos vivendo. Fazemos com o outro aquilo que jamais aceitaríamos que fosse feito com a gente. Trabalhamos uma comunicação profundamente equivocada, me desculpem. As tecnologias avançaram em muitas questões, mas também no desrespeito. Eu leio algumas coisas nos Faces, nos WhatsApps, nas formas de comunicação, que não é o instrumento em si que está errado, mas é a forma como ele tem sido utilizado. Quando eu satirizo, quando eu apresento uma fragilidade, o número de crianças e jovens que se suicidaram por publicações colocadas em redes sociais é muito significativo. Essas pesquisas, inclusive, nós precisamos nos apropriar delas para perceber o seguinte, que existem pessoas, vidas humanas, que se sentem, inclusive, na perspectiva pior da relação humana, que é abrir mão da sua própria vida porque foi colocada e exposta. Exposta numa rede onde milhões de pessoas vão poder ler a sua intimidade. Isso me chama a atenção, nós temos que ter um código ético nessa discussão. Nos falta um código ético para essa manifestação. E olha, por favor, os jovens aqui não me olhem, que eu sou jurássica e que eu não acho interessante as mídias. Essas redes sociais podem ser usadas para o bem, para a socialização, mas tem que ter filtro, tem que ter alguns parâmetros, porque senão elas equivocadamente vêm fazendo a ideia de que conhecimento é aquilo que se apresenta, muitas vezes de forma descontextualizada,
não sistematizada e não crítica. E daí vem o nosso papel. É aquele jovem que se olha e não se vê sendo a celebridade que está ali colocada. Eu não sei se vocês perceberam que nós estamos com a síndrome da propaganda de... Eu já vou amarrando, eu sei que o horário, tá? Vocês vão me dando um toque, mas rapidinho. Uma coisa muito forte é quando alguém se olha como se fosse propaganda de margarina. Acho terrível. Essa metáfora é muito interessante para a gente pensar. Como é que é uma propaganda de margarina? A mulher acorda linda, eu não conheço ninguém que acorda daquele jeito. Aí ela desce. O café da manhã já está posto. Foi um fantasma que colocou. Aí, de repente, os filhos sentam-se à mesa. Os filhos não brigam, não estão atrasados, não derrubam nada. E aí vem a parte mais incrível. Desce o marido, sarado. E dá um beijo apaixonado. Gente, vocês sabem o que faz isso na cabeça de um adolescente? Achar que essa é a referência. Agora, eu que sou uma mãe que sai às 5 da manhã da minha casa, que muitas vezes não tenho a possibilidade de tomar café com meus filhos, porque corremos todos para trabalhar, que tenho identificação e que não tenho marido sarado, e que não tenho essa sofisticação, mas que sou humana e sou feliz com o projeto que eu assumi como identidade. Isso não é felicidade. E aí vem a insatisfação profunda. E quem não corresponde a esse padrão, a esse tipo de família, a esse tipo de característica física, característica econômica, tipo de linguagem, vejam quantas coisas são constituídas. Sabe uma coisa que me chama muita atenção? É o Big Brother. Nos outros países, ele não ultrapassou a 3ª edição. Isso é revelador, e na nossa continua existindo. E o que é aquilo? Quem leu Pavlov, aquilo nada mais é que Pavlov. Você dá o estímulo para os ratinhos, eles vão lá, e você fica de fora, observando. E, inclusive, quero dizer a vocês que tem jovem que já nasce querendo o sonho dele, o maior sonho da vida dele, é um dia ir para o Big Brother. Isso, para mim, mostra como nós estamos fracassando na ação humana mais bonita, que é qual é o meu projeto de vida, qual é a minha ação. Não é mostrar, está todo bombado, desculpem as minhas expressões, mas eu quero trabalhar com a realidade. Como pesquisadora, eu hoje olho para o jovem que se sente profundamente fragilizado, solitário. Ele nunca teve tantos amigos no Face, ele nunca teve tão poucas pessoas para conversar. Até porque, muitas vezes, a gente já nem telefonar, não telefona mais. Fala, manda uma mensagem. E a mensagem é, oi, tudo bem, vou, tá. Está cada vez mais sucinta. Estou exagerando? Vocês sabem do que eu estou falando. Isso é muito sério. E, ao mesmo tempo, você tem uma meninadinha que está chegando, né? Vou contar uma coisa que eu acho muito bonitinha, que eu trabalho muito com educação da infância. E, numa das escolas que eu fui pesquisar, o menino mexendo numa máquina de escrever. E virou uma coisa de Jurássico mesmo, né? Porque ninguém nem sabe. Tem uma geração que nasceu que não sabe. E ele mexendo lá, eu falei, está gostando? Ele falou, muito, é ótimo, porque já sai tudo impresso. Olha a leitura que ele tem, que aquele material só pode ser uma impressão automática, porque o universo que ele lê é desse jeito. E eu pergunto a vocês, como é que nós estamos olhando as mudanças? Aí o Platão diz, o conhecimento é provisório. Se ele é provisório, como é que nós estamos fazendo a desconstrução de algumas coisas? Como é que nós estamos tendo a possibilidade de olhar para o mundo com os olhos de gigante? E antes que vocês, por favor, esse olhar tem que ir para dentro. Desculpem, meus queridos amigos e amigas. Não há tratamento de bullying se não tratar a emoção. É a emoção, a interiorização, a caverna interna que existe em cada um de nós. Pergunto a vocês, essa internalização, ela tem que ser mediada, por favor, por uma outra coisa chamada uma escola reflexiva, que não é só uma escola, mas uma sociedade, que tenha uma nova racionalidade. Quem quer trabalhar a razão sem emoção, não entendeu o sentido da vida. A memória emocional é uma das memórias mais ativas humanas. E aí vem uma questão fundamental no bullying. Algumas falas feitas em determinados períodos são marcantes, marcam a vida daquele ser humano para sempre.
E aí tem que tomar muito cuidado quando a gente chega para um e diz, você é um mentiroso. Não. Você pode até ter dito uma mentira, mas isso não pode caracterizá-lo como mentiroso. É diferente. Você é um incapaz. Não, você teve uma incapacidade nessa ação de realizar, mas eu não posso generalizar que você é um incapaz. Eu acho que essas questões, elas precisam ser cada vez mais trabalhadas por nós. E, ao mesmo tempo, por favor, construir saberes. Que saberes são esses? É ler o que essas crianças estão dizendo. É ler o que esses jovens estão pensando. É ler que realidade eles estão vendo. Eu ouvi a professora Helenice falar da escuta. Eu diria que uma coisa muito chave para mim, na nossa vida, e na minha vida, é a escuta. Mas não é escuta só da ponto, é escutar o que não é inaudível. É aquilo que foi dito e que às vezes a gente não quer ouvir. É aquilo que está presente. Por exemplo, eu estou falando algumas coisas e é muito presente, que às vezes você olha para algumas pessoas que estão com uma expressão que você tenta ler, mas cada um escuta a partir de todo um processo, e aí vem um conceito bonito, que é o processo seu de individuação. Como é que você está elaborando isso cognitivamente? Quais são as sinapses? Minha amiga loira, você está me escutando? Por quem? Tem significado profundo para você. Meu querido, você está me escutando? Pode falar que eu estou preparada emocionalmente. Por quem? A temática te pegou. Minha querida, você está me escutando? Por quem? Você já pegou um ponto de identificação. Por isso. Meu amiguinho lá da ponta, você está me escutando? Por quem? Pode falar que eu estou preparada. Você gostou. Ai, que bom, viu? Ainda bem que a minha autoestima, né? Tem um detalhe. Muita gente, tudo que nós estamos dizendo aqui, vocês não precisam vir para cá para saber disso. Qual é a diferença? Vai alguém perguntar para vocês, como é que foi lá o seminário? Aí sempre diz assim, foi bom, o que eles falaram? Aquelas coisas que a gente já sabe. Eu diria para vocês, o que vocês estão fazendo com o que vocês já sabem? Esse é o desafio. É como a gente encontra com os seres humanos e forma uma rede humana de mudança e de transformação. Nada existe de totalmente novo. Quem quer ser inédito, morra. Porque não existe. Existem, na verdade, transformações que vão se reconstituindo. É como eu vou trabalhar com isso, como é que eu vou me apropriar, como é que eu vou fazer disso alguma coisa para a minha prática. E como eu vou construir aquilo que o Fernando Pessoa fala lindo. Sim, sou eu mesmo, tal quanto resultei de tudo. Desculpem, eu queria só fazer uma observação, que eu amo poesia, porque a poesia é uma liberdade poética que faz com que a gente diga com palavras, metáforas, grandes verdades, grandes tratados de filosofia, sociologia, psicologia, direito. Né? Sim, sou eu mesmo, tal quanto resultei de tudo, quando fui, quando não fui, tudo isso sou, todos somos. Quando quis, quando não quis, tudo isso me forma. O que é ser humano? É uma totalidade que vive em constante redescoberta. E eu desafio aqui, tem faixas etárias diferentes, gerações diferentes, e aí vem uma questão muito importante. Nós estamos vivendo uma crise imensa de gerações. As crianças estão deixando de ser crianças precocemente. Por conta da chamada aceleração do desenvolvimento, se acha maravilhoso ter uma criança de 5 que parece adulto. Eu acho uma pena. Porque a infância, para mim, de 0 a 12 anos, tem que ser perseguida com toda a sua totalidade. É o período menor da vida e o mais significativo do ponto de vista da sua arquitetura cerebral. Depois, a adolescência está antecipando. Nós nunca vimos gente, tem menino com 8, 9 anos que as pessoas já chamam de adolescentes. Depois, a adolescência se esticou e ninguém quer virar adulto. Eu nunca vi tanto adulto sente. É aquele adulto que tinha que ser adulto e quer se comportar como adolescente. Não tem responsabilidades, não tem questões. E ninguém quer chegar à velhice. E eu estava falando isso, um rapaz me olhou com um olhar de que ela está preocupada isso, porque o dela está mais próximo. Mas eu quero dizer a vocês que quem não sabe envelhecer, não sabe viver.
Porque o envelhecimento é a coisa mais bonita da história de vida. Cada tempo é único. E que essa construção, ela é mágica. E se o bullying ocorre por quê? Porque a gente muitas vezes não consegue perceber a riqueza de cada contexto, de cada ciclo da vida. Um adolescente que vive a adolescência plenamente, ele não tem necessidade de, na vida adulta, continuar. E o adulto que não consegue entender a riqueza de ser adulto, está faltando adulto na nossa sociedade. E está faltando respeito, inclusive, à velhice. Né? É como se as pessoas... É uma sociedade que está envelhecendo e não respeita a velhice. É um paradoxo desse tempo histórico nosso. Para fechar, eu trouxe uma música. E... Oi? Quem que falou, poeta? Ah, loira. E eu queria dizer que esse fim de semana, no sábado, eu estava em Capinzal, Santa Catarina, com 1.800 professores de 30 municípios daquela região. E eu fiquei muito mexida quando uma jovem me falou uma coisa. Quando você estava falando, eu fui para dentro de mim me perguntar onde é que eu deixei a minha identidade. E eu penso que essa é a discussão. Quem sou eu nesse universo? Qual é o projeto? O que eu acredito? A serviço de quem estou? Quais são os meus princípios? E para isso, eu queria que vocês gostosamente fechassem os olhos. E entrassem nesse movimento. Eu sei que é difícil, porque nós, até para fechar o olho, a gente fala. Como se for a brincadeira de roda. Eu queria que vocês se olhassem. Cada um de nós tem uma memória. E as nossas mãos compartilham e trazem outras referências. Mas nós temos uma canção que é a nossa vida. O suor da vida no calor de irmãos. Pode ser macia. Como um animal que sabe da floresta. Redescobrir aquilo que está na nossa própria pele. Redescobrir o doce no lamber das línguas. Redescobrir o gosto e o sabor da festa. Redescobrir o que me faz me sentir gente, pessoa, ser humano. Vai o bicho homem. Buscar sua memória, renascer da sua própria história. Entender que tudo é nosso, sempre esteve em nós. Somos a semente, ato, mente, voz. Não tenha medo. Não tenha medo, meu menino povo. Tudo principia na própria pessoa. E eu espero que vocês, abrindo os olhos gostosamente, se perguntem como é que vocês estão se redescobrindo. Trabalhar bullying é um exercício de redescoberta. E que ninguém faz pelo outro, mas faz com o outro. É uma mudança efetiva de postura, de jeito de olhar para o mundo e olhar para o outro. E ao olhar para o outro, quem aqui gosta de trabalhar com computador? Opa, a meninada toda. Quem digita rápido? Então, você me ajuda? Querida, que agora? Você põe o Word para ela? Vai lá, ó. Você disse que gostava. Como é que você chama? Laís, que nome lindo. Com batom da cor do meu.
a gente tem que ir encontrando os pontos de identidade, né? Vai lá, Laís. O meu amigo vai abrir para você. Isso aí é bullying? Ou exaltação, né? Um recado. Muitas vezes a gente é chamado, não tem coragem e fica bravo quando o outro tem. Isso revela para a gente que a gente precisa ter exercício de autoria, que é fundamental na vida humana. Com uma palavra, o que você leva desse momento? Você digita aí. Conhecimento. Minha amiga lá de rabo de cavalo, querida, de cinza, você sabe que é você, não disfarça. O que você leva? Felicidade, palavra linda, né? Meu amigo aqui, o que você leva? Emoção. Felicidade, emoção. Põe a felicidade lá, princesa, isso. O que você leva, minha querida? Isso! Só. Esperança. Ai, eu gosto demais dessa palavra. Esperança é do verbo esperançar, não é de esperar. O que você leva, meu amigo de laranja? Descoberta. O que você leva, meu amigo, com essa... É isso. Mudança. Precisa muita, né? Quem gostaria de falar espontâneo? Sabedoria. Jovem falando sabedoria, coisa linda, né? Mais alguém? Incentivo. Multiplicar o conhecimento. Oi? Multiplicar o conhecimento. Multiplicar, essa é gulosa. Multiplicar o conhecimento. Ela quer bastante coisa. Multiplicar conhecimento. Oi? Entendimento. Essa palavra é a capacidade de entender, de compreender. Quem falou? Deixa eu ver. Ah, você! Muito bem! Reflexão. Saudade. Saudade. Quem falou? Eu. Eu quem? Eu. Ah! Você sentiu saudade? Não, eu vou sentir desse dia. É. Ai, que coisa linda isso, né? Oi, querida. Motivação. Mais alguém? Resgate. Autenticidade. Gente, não esqueçam que quando a gente está falando a verdade, mesmo que o outro discorde totalmente, ele identifica desde o primeiro momento se a gente está sendo sincero, e o olhar dele é totalmente diferente. A gente tem que ter um pacto com a verdade. Aprendizado. Liberdade. Verdade. Eu vou fazer... Mais alguém? Eu não queria tirar a opinião de ninguém. Oi? Sinceridade. Oh, querido, é isso. Complexidade. Fala, querido. Proposta. Propósito, desculpe. Complexidade, lá com X. Isso. E propósito, é isso? Ouvi melhor. Curiosidade. Você ficou curiosa? Gera, né? Gera a pergunta, a questão, não é? Mais alguém? Oi? Tolerância. Eu não falei, mas eu acho que essa é uma discussão muito importante. Como nós estamos ficando intolerantes e precisamos trabalhar a tolerância, né? Coragem. Eu vou tentar fazer o texto coletivo, que eu acho que é o papel de quem trabalha com gente, né? Você traz lá o comecinho para mim da lista, querida? Eu diria mais ou menos, depois você anda, tá? Que o conhecimento que nós estamos construindo num espaço como esse, ele é fonte de emoção. Mas ele tem que ter uma felicidade que seja genuína. E é a felicidade de quem tem a esperança da descoberta constante. Num movimento de mudança profunda, onde a sabedoria maior é o incentivo. O incentivo a multiplicar esse conhecimento numa reflexão permanente, onde a saudade perpassa a ideia de eu construir coisas que tenham sentido, e onde a motivação maior seja o resgate de uma autenticidade que não é aparente, superficial, mas de um aprendizado onde a liberdade é um princípio, e onde a sinceridade se articula com o exercício de leitura da complexidade que é o contexto que vivemos. É nesse momento que os nossos propósitos ficam mais claros, e que a gente agiliza e busca, de forma curiosa, uma curiosidade que instiga, que nos faz pensar em transformações e que nos gesta uma tolerância e um ato de coragem de viver num contexto como esse. Muito obrigada.
Até perdi a fala. E encerrando agora, antes das palavras finais do vereador Ari Friedenbach, eu gostaria que a gente cumprisse a nossa promessa, que é de cantar um parabéns bem alto para a doutora Aloma Felizardo. 1, 2 e... Parabéns. Para Aloma nada? Como é que é? É pique? Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada. Muitas felicidades. E agora, finalizando o nosso seminário, eu convido o proponente e presidente da mesa, o vereador Ari Friedenbach, para as palavras de agradecimento e entrega dos certificados. Bom, eu acho que eu e todo mundo aqui está muito feliz hoje. Acho que a gente está saindo melhor do que entrou. Queria agradecer muito a todos que participaram, a vocês que estiveram junto com a gente. Acho que a gente cresceu muito aqui hoje, né? Eu sinto que eu saio maior do que entrei. Estou, de verdade, feliz e emocionado com o dia de hoje. Acho que, realmente, como a Daniela falou, a gente vai sentir saudade dessa tarde maravilhosa que acho que acrescentou para todo mundo. Muito obrigado a todos os palestrantes, participantes. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Muito obrigado, gente. Infelizmente, por conta do horário, a gente não vai poder abrir a perguntas. Mas quem quiser deixar a pergunta ou mandar por e-mail depois, quando chegar em casa, pensar um pouco, elas serão encaminhadas aos palestrantes e serão respondidas. Para isso, basta mandar aqui para o nosso e-mail ou deixar aqui no formulário de pergunta. E agora eu gostaria de chamar o vereador Ari Friedenbach para a entrega do certificado, a doutora Aloma Felizardo, doutoranda em Psicologia Social, que vem nos falar sobre o conceito para prevenir, intervir e resolver. E aniversariante do dia. Eu gostaria de agradecer a presença do pessoal da Lumen, que está sempre aqui dando um apoio para os nossos seminários. Muito obrigada. E gostaria de chamar a professora Helenice da Silva, que veio falando para a gente sobre intervenção da escola com crianças e famílias nos casos de bullying, pedagoga e pós-graduada em psicopedagogia, especialista em ética, valores e cidadania na escola pela Universidade de São Paulo. Gostaria também de agradecer a presença do sargento Marcelo Saldato Fonseca, da Polícia Militar, e do inspetor Bittencourt, da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Gostaria de chamar agora a nossa última palestrante, fez uma palestra emocionante, nossa secretária adjunta municipal de educação, doutora Emília Cipriano. Acompanhem o site, vejam os nossos próximos seminários. Viremos com novidades
Espero que todos tenham gostado. Muitíssimo obrigada pela presença. Todo o material desse seminário vai estar disponível no site do vereador Ari Friedenbach, www.arifriedenbach.com.br, ou pelo Facebook. Todos os contatos estão no material do vereador. Deixem o endereço, o e-mail, o telefone de contato, para que vocês recebam a programação dos próximos seminários e o certificado de presença que será enviado, e a pesquisa. E quem tiver alguma pergunta, alguma sugestão, seja para o vereador ou para os palestrantes daqui de hoje, mandem por e-mail, que com certeza serão encaminhados e respondidos. Oi? Pode mandar para o site do vereador Ari, tá? Ou fale conosco, tem o e-mail, tem o telefone, pode ligar, a gente anota a pergunta, vai a resposta. Muito obrigada pela presença e até o próximo seminário.